Até aí, aproveitando o link aí da Marianinha, gratidão, Marianinha, pela tua pergunta. Se essa situação aí da numerologia também pode ser a nível familiar, André, diversas pessoas da família fazerem, porque assim vão encontrar certas informações, especialmente essas famílias que são tem muito choque energético, muito estresse, muita coisa entre pessoas do mesmo É, ciclo familiar. Isso aí seria interessante dentro, também, né? dentro dessas infinitas possibilidades, Jorge, tudo é possível, Tudo é tá? possível, né? Mas as pessoas têm que ter também a informação de que muitas das reencarnações ou das inserções da consciência feitas através do simulador são de forma aleatória, tá? Às vezes, esse simulador pode procurar dentro do ambiente terrestre aonde se encontra aquelas condições mais propícias para aquela consciência. O que eu quero dizer com isso? Se ali não tem vaga, vai ali, vai no outro lugar, vai onde tem, entendeu? E às vezes você procura, ou você não, né? O simulador procura isso até em outras faixas de realidade. Por isso que já se tem notícias de consciências reencarnando num passado relativo ou até num futuro, tá? Por conta disso, você vai aonde é mais propício e tem vaga, porque não tem como você administrar essa ida e vinda dentro de um mesmo conglomerado de família, pô, com praticamente 23 bilhões de consciências encarnadas aqui, entendeu? Porque, não, uma parte, não, todas estão desempenhando um determinado papel, seja na nossa realidade tridimensional, ou seja na realidade que nós podemos chamar de astral, ou outra realidade na mesma dimensão 3, 4D. Entendeu? Então, é É, muita coisa, tá? Então, ali é essa jogada, por isso que dizem que tempo não existe, e tudo isso. Não é porque o tempo não existe, a gente marca ele no relógio. Ele não existe porque para a migração de consciências entre uma existência e outra, você não necessariamente pode permanecer na mesma realidade. Fenomenamente falando, Jorge, a gente já ficou sabendo de casos de pessoas, mesmo encarnadas, mudaram de faixa, é. né, de Sim, com realidade. certeza. É Com algo raro certeza. de acontecer. Você nem sabe muito, porque as pessoas nem percebem muitas das vezes isso. Mas algumas já relataram que a coisa foi muito, assim, muito descarado, né? Mudou completamente aquilo que a pessoa acreditava como um fato verdadeiro. Né? E o efeito Mandela é um deles, né? Isso. Entendeu? Isso aí não faz parte da live de hoje, né? É, exato. Mas sempre é bom dar um spoiler para a pessoa refletir. O Dalton e a Heloísia aqui pergunta. Então, de fato, o nosso mapa numerológico trata-se de um contrato. Estás lendo aí, Para André? sair. Estou lendo, estou enxergando. Trata-se de um contrato ao qual devo seguir para sair do simulador? Correto. Seria certo afirmar que eu não tenho uma autocondição de arbitrar em não seguir as informações? Pô, você pode, né? Mas depois você sofre as consequências disso. Vou dar um exemplo, tá? Porque eu, como reikiano também, eu vi muitas situações que se apresentaram na época que eu fazia atendimento, em que hoje isso para mim já tem uma outra percepção também, tá? Muitas pessoas me relatavam que às vezes uma mudança de aspecto na vida delas transformava toda a vida, eu virava de pernas para o ar, tá? A vida dela em outros segmentos que particularmente não tinham nada a ver com isso. Então, um exemplo que muita gente comentou comigo. A pessoa se separava de uma outra. Aí perdia o emprego, sem mais nem menos. Era como se o contrato dela estabelecesse estar com aquela pessoa ou a forma que a separação ocorreu
foi que fez com que ela mudasse de realidade. O que muitas das vezes é mudar de realidade, cara? O próprio simulador, ele reconfigura as situações que você tinha ali como algo a ser seguido para outras paragens, para outras circunstâncias. E você acaba, por falta de informação, sendo levado, né, como um barco sem rumo, um barco sem motor e sem vela. Então, são casos e casos, sabe? Todas essas perguntas, elas são muito interessantes, mas nenhuma delas você pode bater o martelo literalmente e afirmar que isso é assim porque é assado. Quando a gente lê, existe na numerologia que eu faço, tá? uma análise que é chamada de triângulo metafísico, tá? E esse triângulo metafísico, ele tem números que representam o passado, o presente e a síntese, que faz ou que dá encaminhamento ao seu futuro. Mas vamos supor, tá, que você tenha, só como exemplo, tá, para vocês verem como a gente não pode enquadrar todo mundo numa mesma regra. O número 8, tá? O número 8, ele pode vir através do somatório de um 6 mais 2, de um 4 mais 4, de um 5 mais 3. Então, essa somatória que deu origem ao número 8 pode vir de determinadas maneiras. Então, cada maneira vai ter a sua particularidade. Tá? Então, por isso que a gente não pode chegar e fazer uma análise conjuntural, afirmar categoricamente alguma coisa nesse sentido. Entendeu? É isso. Tem mais alguma pergunta? Bom, André, a Marli e o Hudson. Já entrou mais uma pergunta aí, gratidão, Marianinha. A Marli, somos um do. Tem uma pergunta aqui da Marli e do Hudson. Não foi nem pergunta. Não foi nem pergunta, Jorge. Foi uma afirmação. Ela está confirmando. Tá. É legal, Marli, legal. Não, de qualquer forma, gratidão. O pessoal, não esqueçam de dar o like aí na live. O assunto é realmente instigante, nos leva a muita cognição, a muita reflexão, né? E se você não for inscrito no canal, eu te convido, inscreva-se no canal para acompanhar aí os nossos convidados que estão chegando e até, inclusive, mais lá para frente, o André voltará também para se aprofundar. Mas eu tenho uma pergunta aqui da Marli, do Hudson. Estamos namorando há um bom tempo. Seria conveniente fazermos uma numerologia para ver se as nossas... Ele coloca assim, se os nossos objetivos dessa experiência aqui são compatíveis ou não? Olha, eu acho que isso vai além de saber se é compatível ou não. Porque quando você ou outra pessoa vem para cá, tá? Não se dá somente uma ou outra opção de predisposições. Você tem uma coisa um pouquinho mais elástica, tá? Agora, se são pessoas que querem ter uma vida em comum, o interessante é saber o que o mapa de uma e de outra diz a respeito e tentar criar uma síntese entre os dois mapas, de modo que essas pessoas possam viver de forma mais harmônica possível. Porque aí você vai ter informações a respeito disso. Tá? Isso daqui vai me prejudicar ali, ou a gente poderia pegar essa parte, essa daqui, criar uma harmonia. Ou então, quando algo conflituoso surgisse, analisando o mapa, poderia-se ter ali um antídoto, vamos chamar assim, entre aspas, né, para aquela situação, analisando o que as predisposições dão como opções, né, como opções. Então, por isso que a numerologia ela é algo para ser estudada sempre, não é algo que você recebe, lê e coloca dentro da gaveta, porque as situações diárias são dinâmicas. Então, está tudo sempre mudando e você tem que ali consultar. E, ao mesmo tempo, é um jogo de xadrez, porque você, muitas das vezes, tem que jogar contra o sistema. E, às vezes, você tem que
formatar o seu caminho como se fosse um jogo de xadrez que você tem que prever a jogada do oponente e a sua, às vezes, 5, 6 rodadas à frente. Entendeu? Então, é algo assim, é complexo, mas é maravilhoso de jogar quando você começa a entender e ter essas informações à mão.